Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Olá, gente! Na semana passada, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan e cometeu uma série de impropriedades, para ser bem educado, né? Eu ainda estou tentando fazer a leitura de se o ministro é uma pessoa mal intencionada, se é uma pessoa despreparada para o cargo que ocupa, ou se as duas coisas juntas. Nos próximos 3 vídeos eu vou tentar desconstruir aquilo que o ministro colocou nessa entrevista, e eu vou começar no vídeo de hoje de trás para frente, né? Eu queria que vocês começassem dando uma olhada nessa parte da entrevista. Um professor do ensino básico que passa 20 horas de aula, 20 horas por semana dando aula, isso é ao longo de uma semana, você em tese trabalha 40 ou 44 horas, né? O professor ele tem que preparar a aula, tal, se atualizar, mas do ensino básico, o professor municipal estadual ele tem que ficar dentro da sala de aula 20 horas. Um professor de uma universidade federal, atenção, são 8 horas por semana. Isso é 1 dia por semana dando aula. Isso as pessoas não sabem. Quanto ganha um professor que está lá segurando na caneta de um aluno para escrever? Ele ganha na média aí no Brasil pouco mais de R$2.000. Tem um outro município que paga 8 mil, mas a maioria é 2.000, 2.000 e pouquinhos. Quanto ganha um professor de uma federal com dedicação exclusiva? Isso aí, ele só pode dar aula, ele não pode fazer nada, dá 8 horas de aula, mas ele só pode dar aula, Ele pode fazer pesquisa e dar aula. Ele ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Se você normalizar, lembrando que ele tem férias, né, escolares, se você normalizar por tempo de aula que ele fica, por tempo que ele fica dentro de uma sala de aula, é um salário para uma pessoa que fica 252 dias úteis, trabalhando 8 horas de aula por dia útil, você está falando de um salário em torno de 140 mil reais por mês. A coisa é meio atravessada. O ministro ele fala, num dado momento, que professor de dedicação exclusiva de universidade pública trabalha apenas 8 horas por semana. Então isso é uma impropriedade, isso é uma inverdade, para ser bem educado. O artigo 57 da Lei 9.394 de 1996, que é a LDB, diz que um professor de universidade pública no Brasil deverá ministrar no mínimo 8 horas em sala de aula por semana. Veja que o artigo, e você pode buscar aí no Google ou na internet, num site de busca qualquer que você prefira, ele especifica a carga horária mínima em sala de aula. Agora, guardada as devidas proporções e guardada a autonomia que as universidades gozam, baseado no artigo 207 da Constituição Federal, que diz que as universidades brasileiras gozam de autonomia didático-pedagógica, dentre outras autonomias, cada universidade constituiu, sob o manto da Constituição Federal, seus conselhos universitários, que disciplinam a atuação do gestor, no caso reitor e pró-reitores, a partir de resoluções colegiadas, com assento garantido de estudantes, técnicos, professores, ou seja, aquilo que o presidente Jair Bolsonaro está desconstruindo, que são os conselhos como forma de controle social na gestão pública, a universidade mantém. Pois bem, guardada as devidas peculiaridades, em média, os professores universitários do Brasil estão sujeitos a 3 tipos de regime de trabalho. O tempo parcial, 20 horas, o tempo integral, 40 horas, que na fala do próprio ministro, ele é um TI 40 horas, e o dedicação exclusiva. São os 3 regimes que os professores universitários no Brasil, de uma maneira geral, possuem, né? Vamos pegar caso por caso.
O regime tempo parcial, 20 horas, é o regime no qual o professor ministra 10 horas em sala de aula na graduação e as outras 10 horas ele vai utilizar para fazer planejamento, preparar a aula, corrigir prova, elaborar prova, estudar e se manter atualizado, porque o trabalho do docente não é apenas sala de aula. Tá? Bom, o regime de tempo integral, 40 horas, o professor tem 12 horas de carga horária mínima em sala de aula, possui mais 12 horas para preparar essas aulas, corrigir prova, aquela mesma coisa de atividades acadêmicas e pedagógicas que o professor 20 horas tinha. É mais ou menos uma paridade, 1 para 1. Então, 12 horas em sala, 12 horas para preparar o conteúdo dessas aulas. 12 com 12, 24. Falta quanto para 40, já que ele é TI 40, 16 horas. Ele tem que comprovar semestralmente que ele cumpre essas 16 horas, orientando trabalho de conclusão de aluno da graduação, orientando o trabalho de conclusão de mestrado, orientando tese de doutorado, se for o caso, realizando atividades de extensão, realizando pesquisa para publicação de artigos científicos. Esse é o regime 40 horas, que efetivamente trabalha as 40 horas. Bom, chegamos então ao DE, que, segundo o ministro, trabalha apenas 8 horas por semana nas universidades brasileiras. O professor em regime de dedicação exclusiva, ele ministra o mínimo de 16 horas em aulas na graduação. Ele tem uma carga horária de atividades pedagógicas, de planejamento, preparação, estudo de aulas, que equivale, na média, a mais 14 horas, então 16 com 14 já são 30, e as outras 10 horas que faltam para completar as 40 do regime de dedicação exclusiva, ele deve cumprir na pós-graduação, na pesquisa, com orientações, em atividades de extensão, mas ele efetivamente trabalha as 40 horas. Então, essa é a primeira desconstrução que eu queria fazer, porque ou o ministro cometeu uma impropriedade, ou o ministro está mal informado. Em qualquer uma das duas situações, é complicado você ter um ministro de Estado que mente, ou um ministro de Estado que não conhece a realidade da pasta que ele está conduzindo. Bom, mas o ministro foi mais além. Ele diz que o professor de dedicação exclusiva, aquele que, segundo o ministro, só trabalha 8 horas por semana, ganha um salário de 15 a 20 mil reais. Vamos desconstruir isso. Se você botar aí no site de busca, edital para concurso de professor efetivo universidade, você vai encontrar zilhões de editais de universidades pelo Brasil afora. E você vai ver lá qual é o salário de um professor de dedicação exclusiva. Um professor de dedicação exclusiva que ingressa na carreira do magistério superior público desse país, em média, ganha R$ 4.500 de vencimento. Se ele for especialista, agrega ali algo em torno de R$ 800 a mais. Se ele for mestre, agrega R$ 2.000, R$ 3.000 a mais. Se ele for doutor, agrega uma gratificação de titulação da ordem de R$ 5.000. Ou seja, um professor doutor de dedicação exclusiva, ingressante na carreira do magistério superior, que é aquele melhor qualificado, vai começar a carreira ganhando R$ 9.500. O que é que o ministro faz? Ele pega o salário de um professor que já está no final da carreira, já progrediu todos os níveis de progressão e promoção funcional dentro da universidade e usa ele como referencial para nivelar todo mundo com esse salário, o que é uma outra impropriedade, o que é uma outra mentira. Então, os professores das universidades, a cada 2 anos, eles têm que fazer um relatório a uma comissão de avaliação, onde ele vai elencar quais as cargas horárias que ele ministrou ao longo de 2 anos na regência, que é a sala de aula, o que foi que ele produziu ao longo de 2 anos de pesquisa, orientação, publicações de artigo, participação em congresso, e o que ele fez ao longo de 2 anos em relação à extensão, no tripé que toda universidade se sustenta, que é ensino, pesquisa e extensão. Se ele atingir uma pontuação, e você também facilmente na internet encontra a tabela de pontuação das progressões funcionais das universidades. Se ele atingir uma pontuação média da ordem de 200 a 250 pontos
em 2 anos, isso varia de cada universidade, ele recebe então um parecer favorável à sua progressão. Detalhe, a cada 2 anos, essa produção dele é zerada e ele tem que começar tudo de novo. Significa que o professor está permanentemente tendo que atingir essas metas de pontuação para ir progredindo ao longo de 20, 25, 30 anos para chegar ao final da carreira com esse salário que o ministro falou. Então isso é uma outra impropriedade que ele coloca, com a nítida ou com o nítido objetivo de jogar a opinião pública contra o professor universitário brasileiro. Esse professor que ensina, que presta serviço na extensão, que orienta futuros mestres e doutores e que alavanca a produção científica desse país. Então, isso é um comentário inadequado para um ministro de Estado, injusto, mentiroso, tá certo? E que os dados estão aí para que nós possamos comprovar isso. A conclusão a que eu chego sobre essa fala do ministro, e aí ele foi um pouquinho mais além, porque também a gente não pode esperar que uma pessoa que foi para as redes sociais tentar explicar o contingenciamento fazendo conta com barra de chocolate e erra uma conta básica de matemática, possa compreender algo mais avançado. Ele tenta no vídeo dizer o seguinte: se o professor, dedicação exclusiva da universidade, ministra 8 horas por semana, em um dia ele cumpre a jornada de 8 horas na semana e pronto. E aí ele quis dizer depois que o salário normalizado para essa função que ele exerce, quando comparado a alguém da educação básica, era como se o professor universitário estivesse ganhando algo em torno de R$140 mil por mês. Porque na cabeça dele, o professor, está dito na fala, trabalharia 252 dias úteis ao longo do ano. É uma tentativa enviesada, mal arredondada, né, de tentar desconstruir o que a universidade brasileira já produziu e produz, né, para o desenvolvimento do nosso país. Só tem um detalhe: a universidade brasileira nunca se dobrou a pressões fascistas, ultraditatoriais nesse país. Nem durante o regime militar a universidade se curvou. Ela se manteve íntegra, resistente e resiliente contra o regime opressor. E agora não vai ser diferente, não. É papel nosso, professores universitários, defender essa instituição muito cara ao nosso país. É papel nosso conscientizar a população do que está havendo. A isso nós não vamos abrir mão. Ok? Peço a sua ajuda para levar essa fala adiante. Vamos multiplicar essas ideias de resistência a esse movimento fascistoide que está ocorrendo dentro do Ministério da Educação, porque junto nós vamos resistir. Forte abraço a todos, até a próxima.